dia para todos vocês que estão sintonizados agora e vendo e ouvindo o programa da Escola da Bíblia. Mais uma vez, como é gostoso podemos estar juntos estudando a palavra de Deus. Nós estamos vendo já há várias semanas a história de Israel, desde a saída do povo lá da escravidão do Egito até o período em que eles retornam de uma nova escravidão, bem menor, né? Um tempo mais curto, mas um período de escravidão de novo, do reino da Babilônia, do reino da Medopérsia. Então, nós vamos andando pela história. Estamos aqui com o povo de Deus, já conquistado toda a terra prometida para Abraão, mas, infelizmente, depois que Josué morreu, o povo se esqueceu de Deus. Que tristeza, que tristeza. O povo se esqueceu de Deus. E agora, no livro dos Juízes, nós vemos o povo fazendo aquilo que ele achava mais correto, se esquecendo dos mandamentos de Deus e fazendo tudo à sua própria maneira. E aí vemos esse período de desorganização, de idolatria deste povo. E esse período dos Juízes é aquele disco quebrado que nós já estamos falando, não é? O povo se esquecia de Deus, ia atrás de outros deuses, era castigado, ia para a escravidão, ficava alguns anos escravos, se lembravam de Deus, clamavam a Deus, pediam ajuda, Deus, na sua bondade, ajudava, mandava um libertador, um juiz. Este juiz ia lá, trazia o povo de volta. Enquanto o juiz estava vivo, o povo tinha paz. Quando o juiz morria, acontecia a história toda de novo. Eles iam atrás de idolatria e o ciclo se repetia. Hoje eu quero falar sobre essa parte mais final da época dos juízes. Nós já estamos aí bem na parte final da época dos juízes. Abre a sua Bíblia comigo, lá em Juízes, no capítulo 10. Juízes, capítulo 10. Vamos falar sobre Jefté. Uma história interessante deste próximo juiz que é mencionado aqui no livro de Juízes. A sua história começa no versículo 6. Juízes, capítulo 10, versículo 6. Depois da morte de Jair, você tem ali no capítulo 10, versículo 5. Depois da morte de Jair, o povo de Israel voltou à infidelidade, voltou a se tornar infiel a Deus e foi dominada mais uma vez pelos filisteus. Já falamos sobre este povo com outros juízes, mas aqui os filisteus e os amonitas, um outro povo, vai então subjugar, né? Vai dominar sobre o povo de Israel por 18 anos. Vamos ler os versículos de 6 a 8 para entender esta história. Olha comigo, então, Juízes, capítulo 10, versículos de 6 a 8. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Serviram aos Baalins, às imagens de Astarote, aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos Amonitas e aos deuses dos filisteus. E como os israelitas abandonaram o Senhor e não mais lhe prestaram culto, a ira do Senhor se acendeu sobre eles. Ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas.
que naquele ano os humilharam e os oprimiam. Durante 18 anos, oprimiram todos os israelitas do lado leste do Jordão, em Gileade, terra dos amorreus. Que tristeza, não é? Olha quantos deuses, quanta idolatria o povo de Israel foi atrás. No versículo 6, nós temos mencionados deuses de vários povos. Os israelitas já estavam se misturando com outros povos contra a vontade de Deus e adorando os seus deuses contra a vontade de Deus. Deus vai então castigá-los. Interessante, né? No versículo 8, durante 18 anos, todos os israelitas do lado leste do Jordão, lembra aquelas 2,5 tribos que ficaram do lado leste? A tribo de Ruben, a tribo de Gade e metade da tribo de Manassés, lembra? Que pediram para Moisés e depois para Josué que ficassem com aquelas terras antes de cruzarem o rio Jordão. É esse povo que vai estar agora escravizado por 18 anos, debaixo dos filisteus e dos amonitas. E a história continua, não é? Que Israel se arrepende dos seus pecados, expulsa os seus ídolos, esses deuses, essa idolatria do seu meio. E com isso, então, Deus vai trazer um novo juiz. Pula para o capítulo 11, Juízes capítulo 11, versículo 29. 11, 29 até o 32. Então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. E no versículo 1 do capítulo 11, você conhece um pouco da história de Jefté, né? O gileadita, ele era daquela região ali. Versículo 29. Então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. Este atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispá de Gileade e daí avançou contra os amonitas. E Jefté fez este voto ao Senhor. Olha só, presta atenção, versículo 30. Se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Então Jefté foi combater os amonitas e o Senhor os entregou nas suas mãos. Deus então levanta um novo juiz chamado Jefté, que vai lutar contra os filisteus e os amonitas e vai vencer a batalha. E Jefté faz um voto, né? Sem pensar nas consequências. E o seu voto foi, né, o que ele estava dizendo a Deus: olha, se o Senhor Deus entregar os amonitas na minha mão, aquele que sair da minha casa ao meu encontro, quando eu voltar da vitória, vai morrer, vai ser morto. Olha só que voto sem pensar nas consequências. E este voto custou a vida da sua única filha. Olha comigo o restante desta história. Pula para o versículo 34 do capítulo 11. Quando Jefté chegou à sua casa, né, depois da vitória em Mispá, sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborins. E ela era filha única.
Ele não tinha outro filho ou filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e gritou: Ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. Lembra o que Jefté falou? Aquele que sair ou aquela que sair da porta da minha casa ao meu encontro, eu vou oferecer ao Senhor. Vai morrer. E a filha única de Jefté sai ao seu encontro. E Jefté diz: Eu não posso quebrar o meu voto que fiz ao Senhor. 36. Meu pai, respondeu ela, sua palavra foi dada ao Senhor. Faça comigo o que prometeu. Agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os amonitas. E prosseguiu: Mas conceda-me 2 meses para vagar pelas colinas e chorar com minhas amigas, porque jamais me casarei. Vá, disse ele, e deixou que ela fosse por 2 meses. Ela e suas amigas foram para as colinas e choraram, porque ela jamais se casaria. Passados os 2 meses, ela voltou ao seu pai, e ele fez com ela o que tinha prometido no voto. Jefté fez um voto a Deus, e este voto precisava ser cumprido. Que tristeza, não é? Jefté fez uma promessa, vamos dizer assim, a Deus, sem pensar nas consequências. E essa promessa custou a vida da sua única filha. Deus deu a vitória para Jefté. Jefté conquistou os inimigos de Israel. Israel teve paz durante 6 anos. Olha o capítulo 12 de Juízes, versículo 7. 12, 7. Jefté liderou Israel durante 6 anos. Então, o gileadita Jefté morreu e foi sepultado numa cidade de Gileade. E termina a história de Jefté, né? Uma história triste pelo voto, pela promessa que ele fez a Deus, sem pensar na consequência. Uma lição importante para você e para mim hoje. Quando prometemos algo a Deus, nós precisamos cumprir. A promessa que fazemos a Deus é uma promessa importante, é uma promessa que não pode ser quebrada. Então, pense bem antes de prometer qualquer coisa a Deus. Nós costumamos fazer promessas, né? Votos, planos, quando começamos um ano, não é mesmo? Olha, esse ano eu prometo que vou ler a Bíblia inteira. Cuidado com a sua promessa, porque se você fizer a Deus, tem que cumprir. Tem que cumprir. Olha, esse ano eu quero dedicar a minha vida mais e mais ao Senhor, eu não vou faltar a nenhum culto de adoração. Promessa excelente, muito boa, mas tem que cumprir. A promessa a Deus é algo que se cumpre. E aqui temos Jefté, fazendo essa promessa sem pensar na consequência, e ele teve que cumprir. Bom, a terra teve paz, mais uma vez, como estamos já estudando, durante a vida de Jefté. E por 6 anos, a terra teve paz. No final do capítulo 12, você tem a história de mais alguns juízes que estão mencionados de uma maneira muito rápida, né? Por exemplo, aqui no versículo 8, você tem um outro homem chamado Ibsã, e a palavra de Deus diz que ele liderou, né? Ele foi juiz em Israel por 7 anos. Você tem a história dele nos versículos 8, 9
e 10 do capítulo 12. Depois dele veio mais um homem chamado Elon, versículos 11 e 12. E ele foi juiz por 10 anos. E depois você tem nos versículos de 13 a 15 mais um chamado Abdom, que foi juiz em Israel por 8 anos. E aí chegamos no capítulo 13, a história sobre Sansão, né? Que talvez seja a história mais conhecida no livro de Juízes. Depois da morte desse último juiz, Abdom, que nós lemos aqui no final do capítulo 12, a história volta a se repetir. É aquele disco quebrado, não é? Israel volta a praticar atos contra a vontade de Deus. E por causa dessa desobediência, Deus vai permitir que os filisteus, mais uma vez os filisteus, dominem e maltratem o povo de Israel por um período longo, 40 anos. Olha o capítulo 13, versículo 1. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova. E por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Imagina que tristeza. O povo de Deus, que era um povo vitorioso, vencedor, que havia conquistado toda aquela terra, por causa da desobediência, é escravizado, maltratado, humilhado, oprimido por um povo menor do que eles, os filisteus, durante 40 anos. Lembram que Moisés falou para o povo: vocês têm uma escolha. De um lado aqui, vida e bênçãos. Mas para ter isso, tem que ter obediência aos mandamentos. Do outro lado, morte e maldição. Para ter isso, é só desobedecer. O povo está escolhendo isso aqui, ó. Desobediência, fazendo o que Deus reprova. E Deus está castigando. Falou isso para Moisés, falou isso para Josué, e agora nós estamos vendo as consequências. E nessa época, então, dessa opressão dos filisteus, nasce Sansão. E Sansão vai ser um juiz sobre Israel por um período de 20 anos. Pula para o capítulo 15, versículo 20. O último versículo do capítulo 20 diz o seguinte, do capítulo 15, né? 15, versículo 20. Sansão liderou Israel durante 20 anos, no tempo do domínio dos filisteus. Sansão é o último juiz mencionado no livro de Juízes. O último que nós temos mencionado. E o seu nascimento se encontra, então, no capítulo 13. Vamos dar uma lida sobre o nascimento de Sansão. Volta, então, para Juízes, capítulo 13. Vamos ler de novo o versículo 1 e vamos até o versículo 5. Juízes 13, de 1 a 5. O texto diz: os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. Não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará
a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Aqui vemos, não é? O anjo do Senhor dizendo à mãe de Sansão que era estéril, que ela iria engravidar. E este menino seria consagrado ao Senhor. Navalha nenhuma poderia passar em seus cabelos. E Sansão, então, vai nascer e vai se tornar este libertador da opressão dos filisteus. Olha o capítulo 13. Leia comigo os versículos 24 e 25. Finalzinho do 13. A mulher deu à luz um menino e lhe pôs o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele, quando ele se achava em Maanedã, entre Zorá e Estaol. Sansão, então, nasce e vai crescendo, e Deus, então, vai torná-lo este libertador do povo filisteu, este novo juiz do seu povo. O último juiz, não é, que vemos no livro dos Juízes. Sansão vai crescer e no capítulo 14 ele vai se apaixonar por uma mulher do povo filisteu. Lembra que Deus havia falado, olha, não se misturem com outros povos, não se casem com outros povos. Deus não queria isso. E Sansão vai fazer exatamente o que Deus não queria. E ele vai se casar com uma mulher do povo filisteu. E não vai dar muito certo o que ele vai fazer. No capítulo 15, nós temos alguns feitos, e eu não vou ler tudo isso por causa do nosso tempo, mas você pode ler o capítulo 15 do livro de Juízes, e você vai ver alguns feitos de Sansão, por ser um homem muito forte. Deus estava com Sansão, e Sansão era um homem muito forte. E o segredo da sua força estava nos seus cabelos compridos. Lembra o que o anjo falou para a mãe de Sansão? Não poderá passar navalha nos seus cabelos. E a força de Sansão, logicamente, vinha de Deus. Ele estava preparando Sansão para libertar o seu povo dos filisteus, mas a força dele, vindo de Deus, estava nos seus cabelos. E você pode ler o capítulo 15 do livro de Juízes e você vai ver alguns feitos interessantes de Sansão, por ser um homem muito forte. Chegamos no capítulo 16 do livro de Juízes, e você vê aqui a história mais conhecida, não é, por nós, que é Sansão e Dalila. Sansão e Dalila. Davi se apaixona por uma moça chamada Dalila. E esta moça vai acabar traindo o próprio Sansão. Sansão vai contar para ela o segredo da sua força. E ela, então, vai trazer soldados e vão cortar o cabelo de Sansão, e os soldados, então, conseguem derrotar Sansão, porque a força, não é? Aquilo que estava trazendo força para Sansão havia sido cortado, os seus cabelos, não é? Por várias vezes, depois você leia o capítulo 16, por várias vezes essa mulher chamada Dalila tentou fazer com que Sansão lhe contasse o segredo da sua força. E Sansão sempre falava uma coisa que não era verdade. E os soldados vinham e Sansão conseguia vencê-los.
No finalzinho, olha o versículo 17 do capítulo 16. Depois de muita insistência, Sansão conta para Dalila o segredo da sua força. 16, versículo 17. Por isso ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu, desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais uma vez, pois ele me contou todo o seu segredo. Os líderes dos filisteus voltaram para ela, levando a prata. 19. Fazendo-o dormir em seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. E assim começou a subjugá-lo. E toda a sua força o deixou. Então ela chamou Sansão, os filisteus estão aqui o atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o havia deixado. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Sansão é traído por essa mulher, ele conta o seu segredo, ela chama alguém para cortar o seu cabelo. Quando os filisteus chegam, Sansão não tinha mais força para derrotá-los. Ele é preso, seus olhos são furados, ele é levado para a prisão e colocado para moer, para movimentar um moinho na prisão. E ele fica na prisão por um tempo, e durante esse período, o seu cabelo começa a crescer. O fim do capítulo 16 conta a história da morte de Sansão. Eu quero ler o final dessa história, porque Sansão vai se arrepender daquilo que ele fez de errado, vai pedir perdão e Deus vai perdoá-lo. E ele vai recuperar suas forças no final da sua vida e vai destruir, derrotar o povo filisteu. Olha comigo, então, o finalzinho da história de Sansão. Vamos ler capítulo 16, a partir do versículo 23. Os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom e para festejar. Comemorando sua vitória, diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Quando o povo ouviu, louvou o seu Deus. O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Estão todos ali reunidos, comemorando a vitória sobre Sansão. 25. Com o coração cheio de alegria, gritaram: tragam-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão. E ele os divertia. Quando o puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão. Lembra? Sansão estava cego, tinha furado os seus olhos. Ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentem o templo, para que eu me apoie nelas. 27. Homens e mulheres lotavam o templo. Todos os líderes dos filisteus estavam presentes. E no alto, na galeria, havia cerca de 3.000 homens e mulheres, vendo Sansão que os divertia. E Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor,
Lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faz com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava. Apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, ele disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele as empurrou com toda a força e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em sua vida. Foram então os seus irmãos e toda a família do seu pai para buscá-lo. Trouxeram-no e o sepultaram-no entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão liderou Israel durante 20 anos. E termina a história de Sansão, né? No final da sua vida, ele consegue derrotar e destruir uma grande parte do povo filisteu que estava oprimindo o povo de Israel. Depois, no restante do livro de Juízes, nós não temos mais nenhum juiz mencionado. Nós temos um livro, logo depois do livro de Juízes, que é o livro de Ruth, mas eu vou pular o livro de Ruth nesse instante e vou voltar uma outra hora para falar do livro de Ruth. Eu quero ir para o livro seguinte, primeiro livro de Samuel, porque continua a história dos juízes. Olha comigo, então, depois de Sansão, passa-se um bom tempo e nós chegamos no primeiro livro de Samuel. Os capítulos de 1 a 7 vão contar a história dos 2 últimos juízes em Israel, Eli e Samuel. E eu quero falar um pouquinho sobre a história deles. Eli era um descendente de Arão e ele tinha 2 filhos que eram sacerdotes. Os seus filhos eram muito ruins, infelizmente. Os filhos de Eli não eram pessoas boas. Olha 1 Samuel, capítulo 2. Vamos ler os versículos de 12 a 17 para entender um pouquinho da história. Não é? Nós já passamos a morte de Sansão, já se passaram vários anos, e agora nós estamos vendo a história de Eli, depois de Samuel, os 2 últimos juízes durante esse período. Eli tinha seus filhos ruins. Capítulo 2, versículo 12 ao 17. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor. Eli, uma pessoa boa, mas os seus filhos ruins. Versículo 13. Nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes. Enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Mas antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê-me um pedaço dessa carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, mas somente crua. Se o homem lhe dissesse: deixe primeiro a gordura se queimar, então pegue o que quiser, o auxiliar respondia: não, entregue a carne agora, senão eu tomarei a força. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor.
Os filhos de Eli eram muito ruins, roubavam uma parte das ofertas que o povo trazia para ser oferecida ao Senhor. Eli tentou repreender seus filhos, mas não conseguiu. Ele não conseguiu repreender os seus filhos. Olha o capítulo 13 de 1 Samuel, versículo 13. 3:13. Deus falando com Samuel diz o seguinte: pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Está falando aqui sobre a família de Eli, né? Deus conversando com Samuel, referente à família de Eli. Vamos ler de novo o 13. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Eli até tentou, mas não conseguiu repreender os seus filhos. E lembra, nós estamos naquele período da história aonde cada um fazia aquilo que achava melhor. E nós vemos no capítulo 3 de 1 Samuel, versículo 1, que as coisas não estavam indo muito bem, mesmo durante o período de Eli, sendo o juiz em Israel. Olha o capítulo 3, versículo 1. O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. As coisas não estavam indo bem em Israel. Lembra? É esse período dos juízes. Os filisteus continuam oprimindo e maltratando o povo de Israel. E eles vêm guerreando contra o povo de Israel durante o período de Eli, e eles matam 30.000 soldados de Israel, inclusive os 2 filhos de Eli. E mais ainda, eles roubam, né? Eles capturam a arca do Senhor. Lembra aquela arca que ficava dentro do Santo dos Santos, no tabernáculo? A arca é capturada pelo povo filisteu. Vai comigo para o capítulo 4 de 1 Samuel, versículo 1. Nessa época, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afeque. Os filisteus dispuseram as suas forças em linha para enfrentar Israel. Intensificando-se o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo da batalha. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? E acrescentaram: vamos a Siló buscar a arca da aliança, para que ela vá conosco e nos salve da mão dos nossos inimigos. Então mandaram trazer a Siló a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, acompanharam a arca da aliança. Versículo 5. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: o que significam todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento, os filisteus ficaram com medo
e disseram: deuses chegaram no acampamento. Ai de nós, nunca nos aconteceu uma coisa dessa. Ai de nós, quem nos livrará da mão desses deuses poderosos? São os deuses que feriram os egípcios com toda a espécie de pragas no deserto. Versículo 9. Sejam fortes, filisteus, sejam homens, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus, assim como eles foram escravos de vocês. Sejam homens e lutem. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. E cada homem fugiu para sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. A arca de Deus foi tomada e os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, morreram. Olha só que situação que se encontrava o povo de Israel. Perderam uma batalha para os filisteus mataram 30.000 soldados de Israel, levaram a arca do Senhor cativa, roubaram, capturaram a arca do Senhor, e os 2 filhos, aqueles filhos ruins de Eli, morrem nessa batalha. Quando essas notícias chegam até Eli, Eli já estava bem velho. A Bíblia diz que ele já tinha 98 anos de idade. E as notícias eram tão ruins para Eli, né? Israel havia sido derrotado, a arca do Senhor capturada e seus 2 filhos morreram. As notícias eram tão ruins que Eli cai da sua cadeira, quebra o seu pescoço e morre. Olha o capítulo 4 de 1 Samuel, a partir do versículo 12. Naquele mesmo dia, um benjamita correu da linha de batalha até Siló, com as roupas rasgadas e terra na cabeça, né, em sinal de luto, em sinal de tristeza muito grande. Quando ele chegou, Eli estava sentado em sua cadeira, ao lado da estrada. Ele estava preocupado, pois o seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade, contou o que havia acontecido, e a cidade começou a gritar. Eli ouviu os gritos e perguntou: o que significa esse tumulto? O homem correu para contar tudo a Eli. Eli tinha 98 anos de idade e seus olhos estavam imóveis, ele já não conseguia enxergar. O homem lhe disse: acabei de chegar da linha de batalha, fugi de lá hoje mesmo. Eli perguntou: o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus 2 filhos, Hofni e Finéias, estão mortos, e a arca do Senhor foi tomada. 18. Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. Um período triste de novo, não é? Conturbado esse período dos juízes. A história de Eli, com seus 2 filhos. Eli, um homem bom, liderou Israel por 40 anos, mas os seus filhos eram ruins. E Deus castigou o povo de Israel mais uma vez. Perderam a batalha para os filisteus. A arca do Senhor foi levada como cativa, né? Capturaram a arca. E os 2 filhos de Eli morrem. E no final, Eli também vai morrer. E agora nós temos Samuel, o último dos juízes.
E a história de Samuel, então, começa aqui nesse primeiro livro de Samuel. Lá no capítulo 1, a história de Samuel começa. E nós temos muitas lições importantes sobre Samuel. A sua vida começa como uma resposta de oração. Volta comigo lá para o capítulo 1 de 1 Samuel. Nós temos a história de Samuel, né, durante a vida de Eli. Os pais de Samuel, olha os versículos 1 e 2 de 1 Samuel. Havia certo homem de Ramataim, Zufita dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tou, filho do Efraimita Zufi, da família de Efraim. Ele tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Eucana, o pai, Ana, a mãe. Ana era estéril, ela não podia ter filhos. E ela orou ao Senhor Deus, pedindo que Deus a abençoasse com um filho. E se Deus fizesse isso, este filho seria consagrado ao Senhor. Ana iria entregar este filho a Eli, e Eli iria treinar este filho nos caminhos do Senhor. E foi isso que aconteceu. Deus ouviu a oração de Ana e Samuel nasceu. Samuel nasceu como resposta de um pedido de oração da sua mãe, Ana. E ele, então, é entregue para Eli, e ele vai viver junto com Eli, e Eli vai treinar Samuel na sua vida. Interessante o capítulo 3, versículo 9. Eu penso que este versículo resume a vida de Samuel. Capítulo 3, versículo 9 de 1 Samuel. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre essa história de Samuel. Capítulo 3, versículo 9. O finalzinho do versículo, quando Eli diz para Samuel falar estas palavras: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Creio que a vida de Samuel pode ser resumida neste versículo. Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. E assim foi a vida de Samuel. Você lembra no comecinho do capítulo 3, versículo 1? Deus raramente falava. Mas agora, com o nascimento de Samuel, Deus vai voltar a falar. E Deus vai falar bastante com Samuel, mesmo antes dele começar a ser um juiz. Enquanto Eli estava vivo, Deus já falava com Samuel. O capítulo 3, versículos de 1 a 14. Vamos ler esse texto que eu acho tão interessante, e aí nós vamos terminar o nosso estudo hoje. E na semana que vem, nós vamos ver o finzinho da vida de Samuel e o começo de um novo período na história de Israel, o período dos reis. Mas eu quero terminar hoje com essa parte interessante da história. Deus falando com Samuel. Samuel era bem jovem. Lembra que a sua mãe, Ana, o havia entregue a Eli, para Eli treiná-lo, para Eli ensiná-lo no caminho do Senhor. E olha o que vai acontecer no começo da vida de Samuel. Vamos ler o capítulo 3 de 1 Samuel, começando no versículo 1 até o versículo 14. O menino Samuel ministrava perante o Senhor
sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: Estou aqui. E correu até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou. Samuel achava que era Eli, porque Deus não falava com o povo. Eli, porém, respondeu: Não o chamei. Volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. Versículo 6. De novo o Senhor chamou: Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou. Disse Eli: Meu filho, não o chamei. Volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não havia lhe sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou. Eli então percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Ele disse: Vai e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes: Samuel, Samuel. E Samuel disse: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel: Vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nesta ocasião, executarei contra Eli tudo o que eu falei contra a sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria a sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Por isso, jurei à família de Eli: jamais se fará apropriação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício ou oferta. E Deus então fala com o menino Samuel. No finalzinho do capítulo 3, versículo 19, enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio da sua palavra. E a palavra de Samuel espalhou-se por todo o Israel. Samuel vai ser o último juiz e o primeiro dos profetas. Com a vida de Samuel, está se terminando esse período conturbado e triste dos juízes. Está começando um novo período na história do povo de Israel. O período dos reis. E sempre com um rei vai estar um profeta de Deus. Então Samuel se torna o último juiz e o primeiro profeta. Nós vamos falar sobre isso na próxima aula, na quinta-feira. Continuando a história de Israel, vamos ver então Samuel agora como sendo um profeta de Deus e a escolha do primeiro rei. Terminamos o período dos juízes e começamos um novo período, o período real, né? O período dos reis, da realeza em Israel. E junto com os reis
vamos ter os profetas de Deus. Deus abençoe você, que você tenha um ótimo dia hoje, abençoado por Deus. Ele é o nosso Pai, Deus.